Aleluia, glória a Deus. Sente-se, por favor. Glória a Jesus. Vamos compartilhar um texto bíblico, está no livro de Marcos. Marcos, capítulo 5. Aleluia, glória a Deus. Marcos, capítulo 5. Nós vamos ler versículo 21, 22 e 23. Depois a gente pula para o 35, 36 e 37. Marcos capítulo 5, vamos ler o versículo 21, 22 e 23. Diz assim: Quando Jesus voltou de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do lago. Então chegou ali um dos líderes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e implorou-lhe insistentemente: a minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos nela, para que seja curada e viva. 35, 36 e 37, por favor. Enquanto Jesus ainda falava, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o líder da sinagoga, e disseram: a tua filha morreu, por que ainda incomodas o mestre? Jesus, porém, ignorou essa notícia e disse ao líder da sinagoga: não tenha medo, apenas creia. Então não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Amém? Amém? Amém. Aleluia, louvado seja Deus. Nós queremos agradecer a presença de todos. Muitíssimo obrigado por sua presença, glória a Jesus. E eu estava meditando sobre mais ou menos esse assunto. Eu estou há um pouco mais de 30 anos que fiz a minha decisão de seguir, de fazer parte deste segmento evangélico. Estou há mais de 30 anos envolvido na Igreja Batista Nacional Salem, na Convenção Batista Nacional, e a luta nunca parou, e eu confesso para você que a palavra dormir tranquilo, eu tenho dormido muitas noites tranquilo, tenho vivido muitos dias tranquilo, mas não porque a vida é tranquila, porque a gente procura lançar as nossas ansiedades, as nossas dificuldades nas mãos do Senhor, mas não é porque é tranquilo. E são lutas que chegam a um ponto que, e talvez você passou por isso, não foi nem uma ou duas vezes, chega a um ponto que nós julgamos no nosso coração, a nossa vontade de não lutar mais, porque muitas das vezes a nossa luta é conosco, mas na grande maioria das vezes a nossa luta é com quem amamos, é para com quem amamos. Só por nós, às vezes é mais fácil. Na grande maioria das vezes é mais fácil vencermos. O que tem sido difícil é nós ajudarmos pessoas que amamos a vencer, porque muitas das vezes a pessoa não quer vencer, a pessoa não está querendo nada, e se torna tão desanimador quando você luta por alguém que não quer nada, se torna quase impossível. Na visão humana de tratamento psicológico, de tratamento de vício, quando uma pessoa não quer nada, não se luta, não tem como ajudar alguém que não quer. Mas em relação ao reino de Deus, isso não é assim. O reino de Deus, mesmo alguém não querendo nada, nós não podemos desistir. E a moral desse texto é isso. Então é verdade que esse texto tem um contexto diferente, mas eu quero pegar o exemplo de Jairo a respeito da perseverança e transmitir para você. Então nós encontramos aqui uma pessoa que estava lutando por uma outra pessoa. Não é que a filha dele não queria nada, mas a filha dele estava impossibilitada de lutar. Tem situações que pessoas que amamos, ela não tem mais força para lutar. O vício tomou de conta.
ou seja, ela não tem mais nenhuma estrutura, ela não tem nenhuma expectativa. A doença tomou de conta, o mal tomou de conta, é uma pessoa que está dominada pelo maligno. E nós ficamos numa situação, porque muitas das vezes a pessoa não demonstra nenhuma sensibilidade de aceitar a ajuda. E isso é muito desanimador. Então o que aconteceu aqui com Jairo foi mais ou menos isso. Ele foi atrás de ajuda por alguém que não poderia ir. Ele foi até Jesus suplicar pela sua filha. E aí a palavra diz que quando ele estava ali orando, quando ele estava ali intercedendo, quando parece que as coisas estavam dando certo, chegou um grupo de pessoas para ele e disse: a pessoa que tu estava orando passou de mal a pior, a situação dela não tem mais jeito, acabaram-se as esperanças. É lógico que o impacto foi muito grande na vida daquele homem, mas a palavra diz que Jesus lançou uma palavra para ele. Jesus lançou uma palavra para ele: não temas, não temas, creia somente. Aí Jesus estabeleceu uma regra para ele na luta. A palavra diz que Jesus isolou ele do pessimismo. A partir daquele momento, Jesus e ele seguiram o caminho sozinho com 3 pessoas de confiança, que falavam a mesma linguagem, que tinham o mesmo propósito. Mas todas aquelas outras pessoas que falavam diferente, que provocavam desânimo, que não eram boa companhia, que não inspiravam a vitória, eles deixaram de lado. Jesus explicou para eles: olha, não adianta tu andar com essas pessoas, porque a tua fé vai se acabar, elas vão se desanimar, elas não creem em mim, elas não vão te ajudar em nada no teu propósito. Então eu quero apresentar para você essa lição, para você que vive lutando por entes queridos, para você que tem lutado por pessoas que você ama, mesmo na situação mais diversa que possa estar acontecendo. Você já lutou demais, e pessoas já chegaram para você e disseram que não adianta nem continuar, para esse aí não tem jeito. Pessoas já chegaram para você e já insinuaram de que é tempo perdido. Ou talvez o inimigo tenha falado no teu interior de que não adianta. E talvez até a turma da predestinação já tenha insinuado de que esse aí já é o filho da condenação. E talvez você, para tentar se safar da luta, comece a julgar no seu coração e até falar para as pessoas: eu já fiz de tudo. Eu já fiz de tudo, eu não sei mais o que fazer, eu lavo as minhas mãos, como fez Pilatos. Pilatos se acovardou. O lava-mão de Pilatos foi covardia. Humanamente falando, Pilatos, como ele disse: eu tenho poder para te livrar daqui. É verdade que o poder maior é do Senhor, mas Pilatos, burocraticamente falando, ele tinha o poder. Então quando ele disse: eu lavo as minhas mãos, eu não tenho culpa no sangue dele, era mentira. Foi Pilatos que ordenou a crucificação. Ou seja, então quando nós dizemos: eu lavo as minhas mãos, nós estamos nos omitindo e desistindo da luta. Nós estamos fracassando, porque a Bíblia diz que enquanto a vida, há esperança. A Bíblia diz que enquanto há vida, há esperança. Então não vou desistir. Eu vou continuar a minha luta. Eu não vou desistir. Até hoje, eu tenho um ente querido que me causa dor, me causa preocupação, me causa inquietação, me causa insônia. Mas eu não vou desistir. E eu posso dizer para você que eu já fiz coisas absurdas, das mais absurdas, para ver se dava certo. E infelizmente eu ainda não consegui.
mas eu não vou desistir. E aí vem o segundo ponto. O primeiro é o de não desistir. O segundo, tire do seu caminho, se afaste, se isole, diga não para essas pessoas que são contrário à sua fé, são contrário ao seu propósito, são contrário à sua luta. Você que luta por alguém, por um ente querido seu, você simplesmente está fazendo o que o Senhor Jesus fez por mim e por você. Você simplesmente está fazendo o que o exemplo de alguém que ama faz. Talvez se não fosse a filha de Jairo, Jairo tivesse dando só um favor, talvez Jairo teria voltado em cima do rastro. Mas era a filha dele. E o amor dele fez com que ele não desistisse. Então é o seu amor que vai fazer com que você não desista. Não desista nunca. 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 Ainda que esteja morto, viverá. Ainda que não tenha mais jeito, o nosso Deus, Ele é o Deus do impossível. E tudo é possível ao que crê. Amém? Amém? Louvado seja Deus. Eu quero deixar essa primeira palavra aqui de começo de ano, para você que entrou o ano de 2026 e a vitória não veio, continuar, porque ela existe e ela virá pelo poder de Deus e pela misericórdia do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém?